O que dizer de um técnico que é o único a vencer as 5 principais ligas da Europa, que se tornou o técnico com mais títulos na história do Real Madrid e que é recordista absoluto de títulos e vitórias na Champions League? Carlo Ancelotti é mais do que um técnico vitorioso, é uma lenda viva à beira do campo. Mas sua carreira como treinador não começou nos principais clubes da Europa. Teve toda uma trajetória para chegar até lá. Eu sou Artilheiro e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como Carlo Ancelotti construiu uma das carreiras mais vitoriosas da história do futebol. Ancelotti teve uma boa carreira como jogador, disputou 2 Copas do Mundo e conquistou títulos importantes por clubes, entre eles 2 Champions League pelo Milan. Mas o foco desse vídeo é o Ancelotti treinador. Mesmo assim, vale citar que desde sua época como jogador, ele tem uma certa ligação com o Brasil. Além de ter feito uma dupla de meio-campo de sucesso com Falcão na Roma, a sua última partida como jogador foi contra a seleção brasileira. Na época ele jogava pelo Milan e decidiu pendurar as chuteiras. Curiosamente, o jogo de despedida foi um amistoso contra o Brasil que o Milan perdeu por 1-0. Pouco depois de se aposentar, Ancelotti recebeu um convite. Seu ex-treinador, Arrigo Sacchi, o chamou para ser assistente da seleção italiana. E é aí que vem outra curiosidade envolvendo Ancelotti e a seleção brasileira. Em 1994, Brasil e Itália fizeram a final da Copa do Mundo, que acabou tendo aquele final que você já conhece. Acontece que Ancelotti era assistente técnico dos italianos. Ou seja, mais uma vez, o destino colocou a seleção brasileira no caminho dele. No ano de 1995, Ancelotti teve sua primeira oportunidade como treinador. O italiano assumiu o comando do Reggiana, que disputava a 2ª divisão da Itália. O começo de Ancelotti não foi nada fácil. Nas 7 primeiras rodadas do campeonato, a equipe não venceu e por isso seu cargo chegou a ficar muito ameaçado. Mas o italiano reverteu a situação e terminou seu trabalho na 4ª colocação, que garantiu o acesso à 1ª divisão ao modesto Reggiana. Ali já se via um traço que o acompanharia por toda a carreira, a capacidade de reagir sob pressão. Depois de um belo início de carreira, Ancelotti recebeu a oportunidade de treinar o Parma, que na época era um clube promissor, impulsionado pelo investimento da Parmalat e repleto de jovens talentos, como Lilian Thuram, Gianluigi Buffon, Cannavaro, Crespo, Enrico Chiesa e o jamais experiente Zola. Inclusive foi com Zola que Ancelotti teve a primeira grande questão da sua carreira. O meia italiano era um dos craques do time, mas acabou esbarrando numa escolha de Carleto. O treinador era fiel ao esquema 4-4-2 que aprendeu com Arrigo Sacchi e não queria mudar a forma de jogar para encaixar um camisa 10. Então, ele colocou Zola pelo lado do campo, uma função que não combinava com seu estilo de jogo. Por isso, o meia acabou deixando o clube pouco tempo depois e foi para o Chelsea, onde, curiosamente, teve uma bela passagem e virou o ídolo. Mas o foco desse vídeo é a carreira de Ancelotti. O começo do italiano no Parma foi bem conturbado. Na sua estreia, acabou sendo derrotado pelo Pescara na Copa da Itália, o que acabou resultando na eliminação da equipe. Na sequência, até teve alguns bons resultados. Mas a eliminação para o Vitória de Guimarães, na primeira fase da Copa UEFA, que hoje é a Europa League, foi um golpe duro. A partir daí, a coisa desandou de vez e o Parma chegou a ocupar a 14ª posição do campeonato italiano. Preocupado com a situação, Ancelotti convocou uma reunião com o time. E o que aconteceu nesse momento mudou o rumo do Parma no campeonato e mostrou que o italiano sabia lidar com pessoas. Durante essa reunião, o trabalho, as decisões e o conhecimento de Ancelotti sobre futebol foram duramente questionados. Jogadores que estavam presentes na época lembram que o clima foi extremamente tenso, com até palavras ofensivas
ofensivas dirigidas ao treinador. Mas foi justamente aí que Ancelotti mostrou que seria um técnico diferente. Diante de tudo isso, ele, que estava apenas no seu segundo ano como técnico, reconheceu que, de certa forma, os jogadores tinham razão e que, para tirar o time daquela situação, ele precisava da ajuda deles. Essa atitude de humildade tocou o grupo, que passou a vê-lo com respeito e confiança. O resultado foi impressionante. O Parma terminou como vice-campeão da Série A, apenas 2 pontos atrás da campeã Juventus, o que é até hoje a melhor campanha do clube na elite do futebol italiano. Curiosamente, o artilheiro daquele campeonato foi o atacante da Atalanta, Pippo Inzaghi, que anos depois teve uma grande relação com Ancelotti. Na temporada seguinte, Ancelotti mostrou que ainda precisava evoluir em um aspecto. O Parma já tinha um acordo fechado para trazer Roberto Baggio, uma das grandes estrelas do futebol italiano, mas Carleto barrou a contratação. Assim como Zola, Baggio era um camisa 10 e Ancelotti não via como encaixá-lo no seu 4-4-2. Anos depois, ele assumiu que errou. É verdade, me arrependo, mas foi fruto da minha inexperiência. Eu terminei minha carreira como jogador usando o 4-4-2 e adotei esse sistema como técnico, sem ter conhecimento para explorar outras opções. No início, sacrifiquei a qualidade dos meus times para manter o esquema. Foi um erro. Hoje, eu adapto o sistema aos jogadores, porque o mais importante é o jogador, não o técnico nem o esquema. Eu aprendi. Depois de uma primeira temporada empolgante no Parma, Ancelotti acabou deixando a desejar na temporada de 1997-98. O italiano foi eliminado da fase de grupos da Champions, mesmo terminando na segunda colocação. Isso porque, naquela época, apenas os 2 melhores segundos colocados se classificavam para a próxima fase. No campeonato italiano, o Parma ficou apenas com a 6ª colocação e viu Baggio marcar 22 gols e ser o terceiro jogador que mais marcou gols na competição. Só sobrou a Copa da Itália e a semifinal foi contra o Milan. No jogo da ida, os dois times ficaram no 0-0 e por isso, na volta, o Milan tinha a vantagem do empate com gols. Os rossoneiros saíram na frente do placar com Kluivert no finalzinho do primeiro tempo. No começo da segunda etapa, Chiesa empatou para o Parma. Acontece que aos 85 minutos, o Parma virou a partida com Stanic. Mas o futebol é cruel e não seria dessa vez que Carleto iria para sua primeira final como técnico. No finalzinho, num bate-rebate na área, Kluivert marcou de novo, empatando o jogo e classificando o Milan para a final da Copa da Itália. Com os resultados abaixo do esperado, o italiano foi demitido pela primeira vez na sua carreira como técnico. Alguns meses se passaram e Ancelotti estava muito próximo do Fenerbahçe, inclusive com uma viagem marcada para conhecer o clube. Mas uma ligação inesperada mudou tudo. Luciano Moggi, diretor-geral da Juventus, ligou para Ancelotti e pediu: antes de fechar com qualquer clube, me ligue. O desenrolar dessa história foi a ida de Carleto para a Juventus. Em fevereiro de 1999, Ancelotti assumiu o comando da velha senhora com a difícil missão de ocupar o lugar de Marcelo Lippi. A pressão era grande, pois Lippi conquistou diversos títulos importantes pela Juve, e Ancelotti teria que mostrar que poderia manter a Juventus no topo do futebol italiano. Além disso, havia um outro fator que complicava a situação. Lembra que no começo desse vídeo eu falei que o foco seria apenas no Ancelotti treinador? Porém, nessa passagem dele pela Juventus, é impossível não citar seu histórico como jogador. Ele já tinha vestido as camisas da Roma e do Milan, rivais da Juve. E além disso, na época que treinou o Parma, disputou diretamente o título da Série A contra a Juventus. Por isso, desde o começo, ele não foi bem aceito por grande parte da torcida da velha senhora. Anos depois da sua primeira passagem, Carleto revelou que logo na primeira semana, ele estava dirigindo e viu uma pichação no obelisco da Piazza Crimea com a seguinte frase: um porco não pode treinar a Juventus. E essa não foi a única dificuldade de Carleto na época. Ancelotti teve que lidar com um outro problema que acabou virando uma solução para um erro que ele vinha cometendo há um tempo em sua carreira.
Lembra que na primeira passagem dele pelo Parma, o italiano era extremamente resistente a um camisa 10. Inclusive chegou a perder Zola para o Chelsea e deixou de contratar Baggio por causa do seu 4-4-2. Na Juventus, Ancelotti teve que superar isso. Em fevereiro de 99, um tal de Zinedine Zidane havia acabado de se tornar melhor do mundo. Afinal, meses antes, Zizou havia sido fundamental na conquista inédita da França na Copa do Mundo, inclusive anotando um gol na final contra o Brasil. Naquele momento, ele era um jogador completo, com técnica, visão de jogo e um poder de decisão que o colocava num patamar de grandeza absoluta, fazendo qualquer time sonhar em tê-lo no elenco. E por isso, pela primeira vez na sua carreira, Ancelotti adaptou seu esquema a um jogador. E não era qualquer jogador, se tratava de Zinedine Zidane. Anos depois, Carleto contou que esse momento foi uma virada de chave na sua carreira e que o meia francês mudou sua forma de ver futebol. Eu estava tão focado antes da Juventus em um 4-4-2 que depois, com Zidane, eu mudei. Eu queria colocá-lo na melhor posição para ele, para deixá-lo mais confortável em campo. Bom, Ancelotti pegou a Juventus no meio da temporada. Acabou sendo eliminado na semifinal da Champions pelo Manchester United, que se tornaria o campeão, e terminou na 6ª colocação da Série A, o que deixou a velha senhora fora da próxima Champions. Na temporada seguinte, a Juventus de Carleto teve um desempenho muito mais consistente na Série A, ou quase isso. O time chegou a abrir 9 pontos de vantagem para a 2ª colocada, a Lazio, e parecia caminhar com tranquilidade para o título. Mas, faltando 8 rodadas para o fim do campeonato, a Juventus começou a tropeçar. Um pouco antes disso, o time já havia sofrido um duro golpe na Copa da UEFA, que é a atual Europa League. Depois de vencer o Celta de Vigo no jogo da ida por 1-0, na volta, a Juve foi atropelada e perdeu por 4-0. Para piorar, a vantagem de 9 pontos se foi. E na última rodada, a Juventus tinha apenas 2 pontos a mais do que a Lazio. Ou seja, para garantir o título sem depender da Lazio, a Juventus tinha que ganhar do Perugia. A Lazio fez sua parte e venceu o Reggina por 3-0. Já no duelo decisivo entre Juventus e Perugia, uma forte chuva paralisou a partida por mais de 1 hora. Mesmo com o gramado prejudicado pela chuva, o árbitro Pierluigi Collina resolveu retomar o jogo. E foi justamente nesse cenário caótico que a Juventus tropeçou e perdeu por 1-0, o que fez com que a equipe perdesse o título mesmo depois de liderar boa parte do campeonato. Foi nesse contexto que Ancelotti viveu sua primeira grande pipocada como treinador, o que não deixou de ser um baita aprendizado para sua carreira. Vale ressaltar que no começo dessa temporada, o Ancelotti levantou uma taça, entre muitas aspas mesmo. Foi a Copa Intertoto, um torneio meio esquisito que passou por várias reformulações e que nessa época basicamente servia para dar vaga na Copa UEFA. A Juve ganhou a final contra o Rennes e garantiu sua vaguinha no torneio europeu. Inclusive foi aquela Copa UEFA que eu citei aqui, que a velha senhora foi humilhada pelo Celta de Vigo. Só que a real é que ninguém nunca fez muito caso dessa Copa Intertoto. Tanto é que nesse ano a competição teve 3 finais. E o West Ham, Montpellier e Juventus foram os campeões. Ou seja, era uma total várzea. A temporada 2000-2001 de Ancelotti também não foi de muito sucesso. Inclusive, a campanha na Champions League foi um verdadeiro fracasso. Afinal, a velha senhora passou vergonha e ficou na última colocação do seu grupo. No campeonato italiano, mais um vice pro currículo de Ancelotti. Dessa vez, quem ficou com o título foi a Roma. O mais curioso é que a Juventus continuou viva até a final do campeonato, com chance real de ser campeã se a Roma tropeçasse. Mas
Mesmo com a disputa em aberto, no intervalo do jogo, a imprensa foi avisada que Ancelotti não continuaria para a próxima temporada. Depois, veio à tona que Carleto já havia sido avisado antes sobre a decisão. Mas vamos combinar que não foi a melhor maneira de lidar com a situação. O mais irônico é que a Juventus nem imaginava que, ao mandar Ancelotti embora, estava abrindo mão de um cara que se tornaria um dos técnicos mais vitoriosos da história. E o destino cobraria caro por isso. Em novembro de 2001, Ancelotti estava muito próximo de voltar ao Parma. Inclusive, havia dado sua palavra ao então presidente do clube, Calixto Tanzi. O Milan estava desesperado por um treinador e Carlo Ancelotti era o nome desejado. O vice-presidente Adriano Galliani chegou a ligar para Carleto, mas ouviu que ele já estava acertado com o Parma. Só que na manhã seguinte, Galliani apareceu na casa de Ancelotti, levando um café da manhã especial e uma proposta irrecusável. Com essa abordagem, o italiano mudou de ideia e resolveu assumir o Milan. E eles nem imaginavam que essa seria a melhor decisão para os dois lados. Bom, Ancelotti assumiu o Milan num momento difícil e no meio da temporada, mas foi o suficiente para a equipe terminar na 4ª colocação do campeonato italiano e garantir uma vaga na 3ª fase de qualificação da Champions. Além disso, o time parou na semifinal das duas Copas. Caiu para a Juventus na Copa da Itália, o que deve ter sido bem dolorido para Ancelotti. Foi eliminado pelo Borussia Dortmund na Copa da UEFA, com o primeiro jogo sendo 4-0 para o Dortmund, e na volta o Milan até mostrou uma certa reação e venceu por 3-1, mas de nada adiantou. Naquele momento, Carleto já somava quase 7 anos como técnico, com alguns vices e apenas uma Copa Intertoto no currículo. Mas tudo mudaria na temporada 2002-2003. A temporada em que a história de Ancelotti no Milan finalmente começaria a ser escrita com letras maiúsculas. Na Champions, o Milan já começou com emoção. Teve que encarar o Slovan Liberec da República Tcheca na 3ª fase preliminar da Champions, e só passou por causa do gol fora. Primeiro, venceu o jogo de ida em casa por 1-0, mas perdeu o jogo da volta por 2-1. No agregado ficou 2-2 e a classificação veio no detalhe. Imagina a expectativa dos torcedores do Milan naquela Champions ao ver o time passando no sufoco contra uma equipe da República Tcheca. Fato é que depois, o Milan passou na primeira fase de grupos em primeiro. E aí você deve estar se perguntando, mas como assim na primeira fase de grupos? Acontece que durante algumas temporadas, a UEFA inventou de fazer 2 fases de grupos. Então, o Milan disputou a 2ª fase de grupos e ficou novamente na primeira colocação, dessa vez deixando o Real dos Galácticos em 2º lugar. No campeonato italiano, os rossoneiros tiveram altos e baixos. E no final da temporada, viram a Juventus de Marcelo Lippi levando o título, enquanto o Milan ficou com a 3ª colocação. Mas nem tudo estava perdido para Ancelotti. Seu time era finalista da Copa da Itália e na primeira partida venceu a Roma fora de casa por 4-1. Dias depois, aconteceu a final da Champions. E adivinha quem estava lá? O Milan de Carlo Ancelotti, que havia passado de Ajax e Inter de Milão, e a Juventus de Marcelo Lippi. Era a grande oportunidade de Carleto responder às dúvidas e ao tratamento que recebeu em Turim. Ainda mais sabendo que a Juventus tinha acabado de conquistar o campeonato italiano. Ou seja, perder essa final seria um verdadeiro desastre para Ancelotti. O que não faltou nesse jogo foi emoção. E nada melhor do que uma partida desse nível ser decidida nos pênaltis. E não era uma missão fácil para nenhum dos times. Afinal, de um lado estava Buffon e do outro Dida. O goleiro italiano pegou 2 cobranças, mas Dida foi absurdo, pegou 3 pênaltis e escreveu seu nome na história. A decisão ficou nos pés de Shevchenko. O ucraniano não titubeou, bateu com classe e fechou a conta.
Naquele momento, Carlo Ancelotti finalmente conquistava um título de verdade. E não era qualquer título, era a glória máxima do futebol europeu, a Champions League. E mais, contra a Juventus, o clube que um dia o desprezou. A resposta de Ancelotti foi dada no maior palco possível. E olha, não parou por aí. 3 dias depois, o Milan voltou a campo para disputar a final da Copa da Itália. O empate em 2-2 foi o suficiente, e graças à goleada por 4-1 no jogo de ida, os rossoneiros conquistaram mais um troféu. Em menos de uma semana, Ancelotti levantou 2 troféus que demoraram quase 8 anos para chegar. E finalmente, Carlo Ancelotti deixava para trás a fama de quase. Ali começava a nascer um técnico vencedor. A temporada 2003-2004 do Milan foi marcada por altos e baixos. A equipe perdeu a Supercopa da Itália nos pênaltis para a Juventus. Em contrapartida, venceu a Supercopa da UEFA por 1-0 contra o Porto. No Mundial, o Milan foi derrotado novamente nos pênaltis. Depois do 1-1 no tempo normal, nos pênaltis, o Boca Juniors se sagrou campeão da competição. Na Champions, as coisas também desandaram. E depois de ganhar por 4-1 do Deportivo La Coruña na ida, na volta, o Milan tomou um surpreendente 4-0 e foi eliminado nas quartas de final. Mas nem tudo estava perdido. Se na Europa o final foi amargo, no campeonato italiano a história foi outra. Pela primeira vez na carreira como técnico, Ancelotti enfim levantou o troféu da Série A. Detalhe, era um título que o Milan não conquistava desde a temporada 98-99. E foi a 17ª vez que a equipe conquistou o troféu. Muito disso passou pelo trabalho eficiente de Carlo Ancelotti, que começava a deixar sua marca definitiva na história do clube e do futebol. A temporada 2004-2005 do Milan começou muito bem. Logo de cara, a equipe conquistou a Supercopa da Itália ao derrotar a Lazio por 3-0. Mas nem tudo foram flores. Na Copa da Itália, os rossoneiros caíram nas quartas de final para a Udinese. E no campeonato italiano, Ancelotti viu de novo a Juventus ser campeã e o Milan vice. A última esperança para salvar a temporada do Milan era a Champions League, e os rossoneiros realmente chegaram na final contra o Liverpool. O mais surpreendente é que a equipe de Carleto chegou a estar ganhando a partida por 3-0. Mas, em apenas 6 minutos, o Liverpool marcou 3 gols e a partida acabou indo para a prorrogação. Inclusive, foi nela que aconteceu esse lance bizarro. Parecia que não era pro Milan ganhar. Na disputa por pênaltis, o Liverpool confirmou o milagre e se sagrou campeão da Champions League. Após uma temporada marcada por 2 vice-campeonatos, Carlo Ancelotti adotou um tom reflexivo. É fácil considerar uma temporada em que não vencemos a Série A ou a Liga dos Campeões como um fracasso, mas acho que foi uma temporada positiva. Terminamos em segundo lugar em 2 grandes competições. Você nem sempre pode vencer. Um detalhe interessante é que essa final ficou conhecida como o Milagre de Istambul, e Ancelotti já comentou sobre ela anos depois. Segundo o italiano, apesar de ser uma final dolorosa, Carleto afirmou que aquela foi a melhor atuação de uma equipe comandada por ele em uma final de Champions. A temporada 2005-2006 do Milan foi marcada por muita polêmica fora de campo, especialmente pelo envolvimento do clube no escândalo do Calciopoli. Um esquema de manipulação de arbitragem que sacudiu o futebol italiano. Mesmo tendo terminado a Série A na 2ª colocação, os rossoneiros acabaram punidos com a perda de pontos e viram sua classificação alterada. Na Champions League, a equipe parou na semifinal diante do Barcelona. E na Copa da Itália também não teve sucesso. Mesmo envolvido no escândalo do Calciopoli, o Milan conseguiu disputar a Champions League na temporada 2006-2007.
Na Série A da temporada 2006-2007, o Milan teve sua caminhada comprometida desde a primeira rodada. Por conta do envolvimento no escândalo do Calciopoli, os rossoneiros começaram o campeonato com menos 8 pontos. Como o foco desse vídeo é a carreira do Ancelotti, isso é o suficiente para você entender o contexto da época. Mesmo assim, a equipe conseguiu se recuperar e garantir um lugar no G4. Porém, viu a rival Inter dominar a competição de forma absoluta e terminar o torneio com 97 pontos. Na Copa da Itália, novamente não deu para o time de Ancelotti, que dessa vez parou na semifinal para a Roma. A esperança de um título para salvar a temporada estava na Champions League, e um jovem chamado Ricardo Isaacson dos Santos Leite seria a peça fundamental de Ancelotti na competição. Depois de passar por Celtic, Bayern de Munique e Manchester United, com Kaká sendo fundamental na maioria dos confrontos, o Milan tinha um velho conhecido na final. Aquele 3-3, seguido da derrota nos pênaltis, ainda era uma ferida no vestiário rossoneiro e assombrava Ancelotti. Com experiência, equilíbrio tático e controle emocional, virtudes que Carleto foi construindo durante sua carreira, o Milan levou a melhor e venceu o Liverpool por 2-1. Inzaghi fez os 2 gols e Kaká deu uma boa assistência. O brasileiro terminou como artilheiro da Champions League com 10 gols em 13 partidas, sendo o principal nome da campanha rossoneira. E Carleto consolidava mais uma vez sua história no Milan e no futebol. Na temporada 2007-2008, o Milan começou com 2 conquistas. Primeiro, o time conquistou a Supercopa da UEFA ao vencer o Sevilha. Depois, derrotou o Boca Juniors por 4-2 na final do Mundial, se tornando o primeiro clube tetracampeão do mundo. Essa vitória foi, de certa forma, uma revanche para Ancelotti, pois na final do Mundial de Clubes de 2003, o Boca Juniors havia derrotado o Milan nos pênaltis e levado o título. O resto da temporada dos rossoneiros foi decepcionante. A equipe foi eliminada pelo Catania na Copa da Itália, caiu diante do Arsenal nas oitavas da Champions League e ainda terminou a Série A na 5ª colocação, resultado que deixou o time de Ancelotti fora da próxima edição da Liga dos Campeões. A temporada 2008-2009 foi a última de Carlo Ancelotti à frente do Milan. E os rossoneiros tiveram um ano nada animador. Na Copa da Itália, a equipe caiu nas oitavas para Lazio. Além disso, o Milan, que estava acostumado a jogar a Champions League e recentemente tinha ganhado 2 títulos da competição, disputou apenas a Copa da UEFA. Após avançar na fase de grupos, os rossoneiros foram eliminados pelo Werder Bremen em um confronto decidido pela regra do gol fora de casa. No campeonato italiano, o Milan ficou na 3ª colocação e viu a Inter ser campeã. Internamente, a pressão sobre Ancelotti só aumentava. Ao final da temporada, o treinador e o Milan chegaram a um acordo e romperam um contrato. Depois de anos no Milan, Carlo Ancelotti, que chegou apenas com uma Copa Intertoto no currículo, alcançou um novo patamar no futebol mundial. Sob seu comando, os rossoneiros conquistaram a Série A, 2 Champions League, 2 Supercopas da UEFA, a Supercopa da Itália e o Mundial de Clubes da FIFA. Era hora de Carleto fazer história em outro lugar, e o lugar escolhido foi a Inglaterra, mais especificamente o Chelsea. Na sua primeira temporada pelos Blues, o treinador mostrou que já estava pronto. Carleto chegou ganhando a Supercopa da Inglaterra contra o Manchester United. Depois, conquistou a Premier League com um futebol envolvente e ofensivo, que levou o Chelsea a marcar 103 gols na competição. Na época, foi o maior número de gols feito por uma equipe em uma única edição da Premier League. Esse recorde permaneceu intacto por quase uma década, até ser superado pelo Manchester City de Guardiola na temporada 17-18. E o italiano ainda finalizou a temporada com a conquista da FA Cup. Temporada 2010-2011, Ancelotti não teve o mesmo sucesso, e o United foi uma verdadeira pedra no seu sapato. O treinador começou perdendo a Supercopa da Inglaterra por 3-1.
Além disso, meses depois, foi eliminado pelo mesmo United nas quartas de final da Champions. E não acabou por aí. O Chelsea terminou a Premier League na segunda colocação com 71 pontos, 9 atrás do campeão Manchester United. E depois do último jogo da temporada, que foi uma derrota para o Everton, o Chelsea anunciou a demissão de Carleto. O clube justificou a demissão, afirmando que o desempenho da temporada ficou abaixo das expectativas. E o Chelsea sentiu que era o momento certo de fazer essa mudança, visando a preparação para a próxima temporada. Seis meses após sua saída do Chelsea, Carlo Ancelotti foi anunciado como novo técnico do Paris Saint-Germain. Curiosamente, pouco tempo antes, o PSG havia sido comprado pela Qatar Sports Investments, dando início a uma nova e ambiciosa era. Ancelotti foi escolhido como o nome certo para liderar o clube em seu projeto de domínio nacional e projeção internacional. Quando ele assumiu, o PSG era líder, mas terminou o campeonato como vice-campeão, 3 pontos atrás do surpreendente Montpellier. Mas vale ressaltar que Ancelotti assumiu o PSG no meio da temporada, o que acabou atrapalhando para um início de trabalho vencedor. Na sua primeira temporada completa, e com nomes de peso chegando, como Thiago Silva, Ibrahimovic e Lavezzi, o trabalho de Ancelotti começou a dar resultado. Nas Copas Nacionais, o PSG não foi bem mais uma vez. E na Liga dos Campeões, parou nas quartas de final, eliminado pelo Barcelona por causa do critério do gol fora. Mas foi no campeonato francês que o time deu a resposta. O PSG conquistou o título da Ligue 1 com 12 pontos de vantagem para o vice. E mesmo que esse título hoje pareça algo normal, na época não era. O PSG estava há 19 anos sem conquistar a Ligue 1, um jejum que foi quebrado por Carlo Ancelotti. Vale lembrar que durante essa temporada, outros nomes também chegaram para ajudar na campanha do PSG, como o promissor Lucas Moura e o experiente David Beckham. Mesmo com o título, Carlo Ancelotti deixou o comando do PSG no fim de maio. Anos depois, o técnico italiano revelou que os dirigentes do PSG na época exigiam resultados imediatos, o que gerou tensões e discussões frequentes após derrotas. O italiano relatou que, mesmo com a equipe já classificada na Liga dos Campeões, ele chegou a ser informado pela diretoria que seria demitido se não vencesse o jogo contra o Porto, o que abalou ainda mais a relação entre treinador e clube. Por causa dessa pressão contínua por resultados imediatos, em março de 2013, Ancelotti resolveu avisar a diretoria que não continuaria no projeto ao fim da temporada. Após uma derrota para o Reims, Ancelotti avisou ao diretor esportivo Leonardo que deixaria o PSG ao fim da temporada. E o destino tinha um plano maior para a carreira do italiano. Em junho de 2013, Carlo Ancelotti foi contratado pelo Real Madrid com a missão de substituir José Mourinho. O treinador começou com o pé direito e conquistou a Copa do Rei, vencendo o Barcelona na final por 2-1. Na La Liga, o Real Madrid chegou a assumir a liderança entre as rodadas 25 e 28, mas perdeu fôlego e terminou a competição na terceira colocação, 3 pontos atrás do campeão Atlético de Madrid. Só que ainda tinha o campeonato tão conhecido por Ancelotti, a Champions League. O Real de Ancelotti passou em primeiro lugar no seu grupo. Depois, eliminou o Schalke 04 com autoridade, superou o Borussia Dortmund nas quartas, atropelou o Bayern de Guardiola na semifinal e, depois de 12 anos, voltou a uma final de Champions League. E quis o destino que a final fosse justamente contra o Atlético de Madrid, o rival que havia superado o Real na disputa da La Liga daquela temporada. E olha, eu já te adianto aqui que essa final foi uma completa loucura. O Atlético de Madrid saiu na frente com um gol de Godin ainda no primeiro tempo e foi segurando o resultado. Quando o título parecia encaminhado, Sérgio Ramos subiu mais que todo mundo e aos 48 do segundo tempo empatou de cabeça.
O gol deixou o Atlético totalmente abalado. Na prorrogação, o time de Ancelotti deslanchou. Bale, Marcelo e Cristiano Ronaldo completaram a virada histórica. Ali, o Real Madrid conquistava a lendária La Décima, tornando-se o primeiro time a vencer 10 Champions League. Inclusive, o trio de ataque daquela temporada era composto por Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo, que nas mãos do italiano fizeram 97 gols. Ancelotti, ao levantar o troféu pela terceira vez, igualava-se a Bob Paisley como o treinador mais vitorioso da competição, mostrando que estava definitivamente na história. Vale lembrar que anos depois, Zidane e Guardiola também chegaram a 3 títulos na Champions, mas Carleto foi além. Aliás, falando de Zidane, Carlo Ancelotti foi um verdadeiro mentor para o francês. Se no passado, na Juventus, foi Zidane quem influenciou uma mudança na forma de pensar de Ancelotti, anos depois, no Real Madrid, foi Carleto quem teve papel decisivo ao inspirar e incentivar Zidane a se tornar treinador. Ancelotti o convidou para integrar sua comissão técnica como auxiliar técnico na temporada 2013-2014, dando a Zidane a oportunidade de aprender de perto com um dos maiores treinadores do mundo. O convívio próximo com Ancelotti na temporada da La Décima foi fundamental para formar o estilo de Zidane como treinador. Anos depois, ele adotou características semelhantes à de Ancelotti, e assim como o italiano, foi extremamente vencedor, conquistando 3 Champions League seguidas. Na temporada 2014-2015, Zidane se tornou técnico do Real Madrid Castilha e Ancelotti continuou no time principal. O Real começou ganhando a Supercopa da UEFA contra o Sevilla. Dias depois, acabou perdendo a Supercopa da Espanha para o Atlético de Madrid. E finalizou o ano de 2014 ganhando o Mundial contra o San Lorenzo. Na Copa do Rei, a equipe parou nas oitavas de final e no Campeonato Espanhol acabou sendo vice para o Barcelona. Mesmo com uma sequência impressionante de 22 vitórias seguidas em uma parte da temporada, o time não conquistou nenhum título de expressão. Em maio de 2015, o italiano foi demitido do Real Madrid, mesmo tendo bons momentos na temporada. A saída de Ancelotti não foi unanimidade no clube, e a justificativa de Florentino Pérez foi que a exigência do Real Madrid é máxima e que era necessário dar um novo impulso para conquistar títulos e elevar o nível competitivo da equipe. Ou seja, paciência zero. Depois da saída do Real, Ancelotti tirou um ano sabático e em julho de 2016 foi contratado pelo Bayern de Munique para substituir Guardiola. Na sua primeira temporada por um clube, novamente o italiano conquistou títulos. Primeiro, a Supercopa da Alemanha, derrotando o Borussia Dortmund por 2-0. E depois, a Bundesliga, com 15 pontos de vantagem para o segundo colocado. Mas nem tudo foram flores. Na Copa da Alemanha, o Bayern foi eliminado pelo Borussia na semifinal. E na Champions League, quis o destino que o Real Madrid, o ex-time de Carlo Ancelotti, eliminasse o Bayern de Munique. Detalhe importante, Zidane era o técnico do Real. Na temporada seguinte, o treinador italiano teve pouco tempo no comando do Bayern, mas foi o suficiente para conquistar mais uma Supercopa da Alemanha contra o Borussia Dortmund. Porém, após uma derrota no segundo jogo da fase de grupos da Champions League contra o Paris Saint-Germain, fora de casa, por 3-0, os alemães decidiram anunciar a demissão do treinador. A diretoria do Bayern entendeu que o time não estava rendendo como esperado e era a hora certa de fazer a mudança. O impressionante é que Ancelotti tinha 11 partidas na temporada, com 8 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Durante sua passagem pelo Bayern, Carleto enfrentou resistência de jogadores veteranos. Essa falta de apoio interno acabou contribuindo para a sua saída precoce. Depois de mais um tempo parado, o italiano recebeu diversas propostas de clubes da Europa, da Ásia e até mesmo da seleção da Itália, mas ele resolveu aceitar o projeto do Napoli. E depois de 9 anos, Ancelotti voltava a treinar um time italiano.
O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, apresentou um projeto ambicioso que visava quebrar o domínio da Juventus na Série A e conquistar títulos importantes. Na sua primeira temporada, Ancelotti ficou na segunda colocação da Série A, 11 pontos atrás da campeã Juventus. Na Liga dos Campeões, a experiência do treinador não pesou e a equipe foi eliminada na fase de grupos. Como ficou na terceira colocação, acabou disputando a Europa League, onde foi eliminado pelo Arsenal nas quartas de final. E na Copa da Itália, mais uma eliminação nas quartas, dessa vez para o Milan. Não foi uma temporada brilhante, mas era apenas o início do trabalho de Ancelotti. O problema é que na temporada 2019-2020, o italiano não teve muito tempo à frente do Napoli. Ancelotti foi demitido em dezembro, logo após uma vitória por 4-0 sobre o Genk, que garantiu a classificação do time para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Apesar do bom resultado, a campanha irregular na Série A, com 7 partidas consecutivas sem vitória, somada aos desentendimentos entre Ancelotti e a diretoria do Napoli, foram decisivos para a demissão do treinador. Poucos dias depois, Ancelotti foi anunciado como o novo técnico do Everton. Como assumiu o time no meio da temporada, ele teve pouco tempo para fazer mudanças significativas. Ancelotti encontrou o Everton na 15ª posição e conseguiu terminar a Premier League na 12ª colocação. Na temporada seguinte, o Everton chegou a ter 4 vitórias seguidas e estava na liderança da Premier League, mas não conseguiu se manter e acabou terminando a competição na 10ª colocação. Um dos maiores triunfos de Ancelotti pelo Everton foi a vitória contra o Liverpool pela Premier League. Eu sei que parece bobagem, mas o Everton não vencia o rival há 10 anos e conseguiu derrotá-lo em Anfield pela primeira vez desde 1999. Nas Copas, o Everton parou nas quartas de final para o Manchester City e United. Com a saída de Zidane do Real Madrid, Florentino Pérez fez uma proposta para Ancelotti retornar ao clube. O treinador aceitou e em junho de 2021 foi apresentado. Essa decisão se provou uma das melhores, tanto para ele quanto para o Real Madrid. Se no Napoli e Everton ele passou por um jejum de títulos, no Real foi totalmente diferente. Seu primeiro título nessa volta foi a Supercopa da Espanha contra o Athletic de Bilbao, e não parou por aí. Na La Liga, o Real Madrid fez uma baita campanha e pela primeira vez na história, Ancelotti conquistou o Campeonato Espanhol. Com esse título, Carleto se tornou o primeiro treinador a conquistar as 5 principais ligas da Europa. Na Champions League, o Real Madrid de Vini Júnior, Benzema e Rodrigo protagonizou jogos impressionantes. Nessa temporada, a equipe de Carlo Ancelotti ficou marcada pela facilidade de lidar com adversidades. Foi assim em praticamente todos os jogos do mata-mata daquela Champions. O destaque maior foi a partida de volta da semifinal contra o Manchester City. O Real perdia por 1-0 e no finalzinho do jogo, Rodrigo marcou 2 gols e levou a partida para a prorrogação. No tempo extra, Benzema de pênalti colocou o Real Madrid na final da Champions League. Falando em final, Ancelotti também deve um pouco daquele título às grandes atuações de Courtois. E na final contra o Liverpool, o goleiro fez o possível e o impossível. Vini marcou o único gol do jogo, garantindo o título da Champions ao Real Madrid. A 14ª Champions do Real foi a 4ª de Ancelotti como treinador, e com isso, ele se tornou o maior campeão da história entre os treinadores. O italiano terminava a temporada ainda mais consagrado na história do futebol. Na temporada seguinte, Ancelotti não teve o mesmo sucesso. Apesar de conquistar logo de cara a Supercopa da UEFA, depois o Mundial e a Copa do Rei, o Real Madrid não conseguiu conquistar grandes títulos e ainda foi derrotado na final da Supercopa da Espanha pelo Barcelona por 3-1. Na La Liga, foi superado novamente pelo Barça e terminou 10 pontos atrás. Na Champions, o Real foi eliminado na semifinal pelo City.
Realmente não foi um bom ano para Ancelotti e os merengues, mas a reviravolta estava próxima. Na temporada 2023-2024, o Real Madrid veio diferente, e logo na final da Supercopa da Espanha, aconteceu a revanche contra o Barcelona. Os merengues venceram por 4-1. Além disso, conquistaram a La Liga com 10 pontos de vantagem para o Barça. Na Champions, novamente o time de Carlo Ancelotti viveu várias emoções e conseguiu superar várias adversidades. Com uma temporada brilhante de Vinícius Júnior e o protagonismo surpreendente de Roselu na semifinal contra o Bayern de Munique, em um jogo que parecia perdido, o Real conseguiu uma virada incrível em poucos minutos e garantiu mais uma vez sua vaga na final da Champions League. Na final contra o Borussia Dortmund, Carvajal e Vini marcaram, garantindo a 15ª Champions ao Real e o 5º troféu da competição para Ancelotti. Naquela temporada, o Real perdeu 2 jogos, o que mostra que os títulos não foram por acaso. E as 2 únicas derrotas foram para o Atlético de Madrid, sendo uma delas na Copa do Rei. Na temporada 2024-2025, o Real não embalou. E mesmo com a chegada de Mbappé, o time não conquistou nada de muito relevante. A equipe começou ganhando da Atalanta na Supercopa da UEFA e depois conquistou o Mundial de Clubes contra o Pachuca. Mas parou por aí. Na Supercopa da Espanha, o Real perdeu por 5-2 para o Barcelona. Na final da Copa do Rei, o Barça venceu novamente os merengues, dessa vez por 3-2. O Barcelona foi a verdadeira pedra no sapato do Real, que viu o rival ser campeão da La Liga com 4 pontos na sua frente. Inclusive, em todos os confrontos da temporada, o Barça levou a melhor. Durante todo esse período, Ancelotti teve que enfrentar um calendário pesado de lesões, o que comprometeu o desempenho da equipe. Além das lesões, Ancelotti também teve dificuldades para encaixar Mbappé no esquema e tornar o time mais consistente, fato que contribuiu para a oscilação do Real Madrid na temporada. Em maio de 2025, Ancelotti se despediu do Real após uma temporada sem títulos importantes. Apesar disso, ele deixou um grande legado no clube, afinal, foram 15 títulos conquistados em 2 passagens. Agora, o italiano enfrenta um novo desafio. Ele é o treinador da seleção brasileira em busca da conquista que falta para completar sua galeria de títulos. Você que está vindo aí do futuro já pode me contar aqui nos comentários como está sendo essa passagem de Ancelotti pelo Brasil.